nossa política. Nós temos que ter uma política de conservação do meio ambiente e não de degradação. Temos que pensar maneiras eficientes de conservar o planeta. Sem o planeta conservado, não tem vida. Bianca, cadê você? Bianca? Estou te esperando aí. Pode começar a leitura para mim, por favor? A Ana Clara. Você já tem livro, Ana Clara? Não estou ouvindo. Eu tô com o livro? Se você já tem um livro novo. Não. Não? Então, nós vamos pedir a Gabriele para ler, porque a Gabriele tem. A Gabriele vai ler na página 11. Sumérios são os primeiros povos da Mesopotâmia. Mais alto. Os sumérios foram o povo responsável por fundar as primeiras cidades da Mesopotâmia, algumas das mais antigas do mundo no início da terceira milênio antes de Cristo. Então pode esperar um pouquinho, Gabriele, fazendo favor. Vamos sublinhar aqui. Daqui 1 minuto eu volto aí. Se tiver com a câmera desligada, eu vou dar falta. Então vamos aqui. Os sumérios foram o povo responsável por fundar as primeiras cidades na Mesopotâmia. Cidades que são as mais antigas do mundo. Pode continuar, Gabriele. Cuja as cidades possuíam diversas construções. Não, você vai começar lá assim, ó. No início do terceiro milênio. Aqui, ó. No início do terceiro milênio antes de Cristo, havia centros urbanos no sul da região, chamada de Baixa Mesopotâmia, cujas cidades possuíam diversas construções, como ruas, casas, fontes, portões, templos e palácios, além de muralhas para a proteção da sociedade contra ataques. Não, de proteção. Ah, tá certo. Invasões inimigas, Então, com exceção dos templos, palácios e seus... Chega, só até aqui, devagar. Aqui. Então, nessas cidades, nós já vamos ter ruas, casas, pontes, portos, templos, palácios e muralhas. Muralhas para proteger a sociedade contra o ataque de invasões inimigas. Agora pode ler de novo, Gabriel. Com exceção dos templos, palácios e seus arredores, o planejamento urbano não era muito utilizado pelos sumérios, deixando a urbanização irregular. Pois é. Então, o que aconteceu aqui? Eles planejaram os templos, os palácios, mas eles não planejaram a parte de fora, que a gente fala a periferia. Então, a parte de fora cresceu aleatoriamente, irregular. Então, não era organizada. Eu vou pedir agora para a Maressa ler um pouquinho para a tia Tânia. Vamos, Maressa? Aqui, ó, as cidades. As cidades abrangiram o centro urbano principal e os vilarejos. Os territórios associados. Tá travando para mim. Próximos a ela ficavam as condomares. Maressa, tá travando, espera um pouquinho. Vamos lá, Rafael, vê se você consegue. Deve ser o sinal. As cidades abrangiam o centro urbano principal, os seus vilarejos e os territórios associados. Próximo a elas estavam os pomares, os campos de cultivo
separando o núcleo urbano meio rural. Tá bom, obrigada. Eu vou ler agora a última frase e vocês vão ver se está melhor ou não. Uma das cidades sumérias mais antigas e desenvolvidas foi Uruk. Já pode circular Uruk. Já pode colocar aqui, ó. Uma das cidades sumérias mais antigas e desenvolvidas foi Uruk. Ela estava localizada no sul da Baixa Mesopotâmia. Sua extensa área abrangia edificações grandes e uma acentuada vida urbana. Mas, além dela, havia outras cidades, como Ur, Nippur e Lagash. Pode sublinhar quem tem livro. Pronto, pessoal? O marca-texto tá perdendo. Um barulho? Não, meu marca-texto não tá mais sentindo. Passa de lápis, meu amor, não tem problema. Não, tem outro aqui. Aqui eu tenho uma imagem. Vamos aqui na imagem. Nessa imagem tem as casas, tem o templo, né? Isso aqui provavelmente é um zigurate, é um templo religioso, né? Observa para mim essa casa aqui, ó. Estão vendo o mouse? Elas não possuem telhado. Por quê? Porque era muito quente e tinha um sótão, uma abertura para o telhado, para a parte de cima. Estão vendo que tem uma escadinha? Esse telhado aqui, essa parte aqui ficava aberta para ventilar. Muitas vezes à noite eles dormiam aqui em cima, ó, por causa do calor. Era muito quente. É ainda, né? É uma região muito quente. Eu vou pedir agora para o Rafael começar a leitura. O poder político. As cidades-estados sumérias eram caracterizadas pela independência política em relação às outras cidades ao redor. Isto é, elas tinham sua própria organização e seus próprios governantes. Estes eram sacerdotes conhecidos como patese, que desempenhavam de forma absoluta o poder político, militar e religioso, ou seja, esses líderes tinham uma autoridade de última instância e exclusiva, e definiam as leis de seu próprio governo. Sublinhe para a tia Tânia. As cidades-estados sumérias tinham sua própria organização e seus próprios governantes. Esse governante era sacerdote, ele tinha um nome chamado patese, ele governava com o poder político, militar, religioso. Ou seja, ele era líder. Ele tinha autoridade, ele definia as leis do seu próprio governo. Otávio, não estou te vendo, cadê você? Ponto. Miando parou na casa na frente da minha casa. Tá achando que é isso? Peraí. Passando mal. Rafael, onde você está? Peraí que eu vou virar a câmera.
Meu celular tava travando demais, com tanto de aplicativo que eu nem uso. Tá. Eu vou pedir. Oi. Posso beber água? Pode rapidinho. Eu vou pedir a Maria Eduarda Silva para começar a leitura na página 12. Em um governante, professora? Oi? Começa em um governante? Eu não entendi, tá baixo. Ela perguntou se começa em o governante. Começa o governante. E tem que ser mais alto, que senão a gente não ouve. A câmera tá de cabeça pra baixo. O governante de uma cidade-estado era responsável pela manutenção da infraestrutura das obras de irrigação, pela construção e reforma dos templos e pela administração da justiça e da burocracia. Geralmente, a liderança da cidade era hereditária, passada de pai para filho. Tá. No outro horário, eu fiz a chamada. Não estava na aula nem a Bianca, nem o Vinícius Trevisanuto. É que aconteceu imprevisto, eu dormi muito. E você, Bianca? Também. Então, agora eu vou fazer a chamada do outro horário. Tudo Ana Clara. Presente. Ana Luísa. Bianca. Presente. Caetano. Presente. Presente. Gabriel. Qual é o meu nome? Presente. Gabriele. Presente. Letícia. Larissa. Presente. Maria Cecília. Presente. Maria Eduarda Nunes Mercaldi. Presente. Maria Eduarda Silva Caixeta. Presente. Mariane. Presente. Mateus. Mateus. Miguel. Presente. Milena. Presente. Otávio. Presente. Pedro Augusto. Pedro Presente. Augusto. Isso. Rafael. Presente. Vinícius Ferreira. Tá aqui não. Vinícius Trevisanuto. Presente. Iara. Presente. Yasmin. Presente. Daqui 10 minutos a aula acaba e a gente vê como que vai fazer hoje, porque eu entrei um pouquinho mais tarde. Então, nós vamos chamar. Pode continuar a leitura para mim. A Yasmin. Por volta do segundo milênio, desculpa. Por volta do segundo milênio antes de Cristo, em razão das disputas políticas ou das alianças entre essas cidades e estados, foram formados estados maiores sob o governo de reis. O rei fortaleceu seu poder, iniciando um período de imposição da sua vontade sobre a população e assumiu as funções dos antigos líderes das cidades-estado. A partir de então, o centro político deslocou-se do templo para o Palácio Real. Vamos trocar aqui, ó. Vocês vão circular para a tia Tânia. Centro político e Palácio Real. E templo. Então, agora, o centro político está no Palácio Real. E o templo? O templo é a religião, só a religião. Escreva aqui para a tia Tânia.
Ai, tá. Templo é religião. Palácio Real é o centro político. Quem sabe me explicar o que é uma dinastia? Pode falar, estou esperando. O que é uma dinastia? Pode, se tiver errado, a gente conserta, não tem problema. Por exemplo, assim, lá na Inglaterra tem rainha, não tem? Coloca os microfones abertos. Coloca os microfones abertos. Vamos conversar. Coloca os microfones abertos. Vamos, Maria Cecília, Milena, Gabriele, Maria Mercaldi, Pedro Augusto. Lá na Inglaterra, existe rainha, Rafael? Lá na Inglaterra, existe rainha, Rafael? Existe. Ela é de família importante, Rafael? Sim. É uma dinastia. Então, aquela família tem um nome. Por exemplo, qual é a dinastia da Maria Mercaldi? Nunes Mercaldi. É o nome do pai e da mãe. Qual é a dinastia, por exemplo, do Mateus? Mateus, alguma coisa que eu não sei, Constantino. Qual que é a da Milena? Mota, outro nome. É a dinastia da família. Então, está falando aqui que famílias com grandes dinastias vão governar as cidades sumérias. Pode ler para mim agora, fazendo o favor, o Vinícius Trevisanuto. Pode ler. Aqui, ó. Em cada cidade-estado, cada cidade passou a formar-se. Em cada cidade passou a se formar uma dinastia. Família que assumiu o poder político representado pelo palácio. Para os mesopotâmios, o poder... É devagar. É bem devagar. Para... Cadê? Para os mesopotâmicos, o poder do rei era didato pelos deuses, tornando um representante das divindades, escolhido para exceder o poder por elas. Mesmo continuando a ser mortal, por ser reconhecido... Não, Vinícius, a ser mortal, ponto. Tem que parar no mortal. Mortal. Por ser reconhecido como representante dos deuses. O rei recebia terras e impostos como formas de presente, tradicionalmente oferecidos aos líderes de comunidade. Então vamos lá, vamos entender aqui. Naquele período, os reis, eles eram o próprio Deus na terra. Eles eram considerados deuses. Eles eram extremamente importantes. Eles não podiam ser contrariados. Então, esses deuses, eles controlavam toda a parte das cidades-estados e eles eram reverenciados e eles ganhavam presentes para governar. Pode ler para mim, por favor, Caetano. Se não tiver aqui, é falta. Pode ler. Caetano. Não. Você tem livro? Tem. Não pode ler. Estou aqui, ó. Vale ressaltar que, apesar de o rei ser considerado o comandante da civilização, é um representante dos deuses. Havia limites para sua autoridade, pois para obter legitimação de seu poder,
deveria seguir as condições religiosas impostas pelos sacerdotes, como garantir a construção e a decoração de seus templos. Então, o rei governava, mas ele não era um governante absoluto. Ele ainda tinha a parte religiosa que ele deveria obedecer. Vocês vão sublinhar os 2 últimos parágrafos e já podem pegar o caderno. Então, vocês vão sublinhar esse parágrafo. Pode fazer uma chave para andar depressa. Esse. E pode pegar o caderno. Nós vamos fazer exercícios agora até a hora que for o recreio. Então, faltam 3 minutos. Então tá, então vamos fazer. Dá para fazer pelo menos um. Se der para fazer um, já tá ótimo. Falta 3 minutos. Mas 3 minutos dá para fazer. Qual que é o número do... É o número A 12. página. A página é a página 12 também. Pode colocar que a Diatane está esperando. Os sumérios, povos que provavelmente foram os primeiros a ocupar a Mesopotâmia, fundaram cidades como Ur, Nippur, Lagat, Uruk, e essas cidades eram bem organizadas, tinham uma boa infraestrutura. Caracterize a política das cidades sumérias. Como era a política? Quem governava? Eram os pateses, né? Com poderes ilimitados. Vamos lá. 12A. Eu vou começar. Se não der tempo, a gente começa depois na outra aula. Vai demorar.